O diabo revelou como que ele controla as pessoas, pelo medo, pela distração, pela dúvida, pela alienação. Mas no final da entrevista, surge a pergunta mais importante: como escapar? E a resposta é desconfortável, porque ninguém vai vir salvar você. Em um dos trechos mais fortes da obra, Hill revela que apenas 2 em cada 100 pessoas possuem um propósito definido na vida. As outras 98 vivem sendo arrastadas pelas circunstâncias, sem clareza, qualquer distração vira destino, a pessoa acorda, resolve problemas, reage às circunstâncias, vive cansada e chama isso de vida. Mas uma mente sem direção se torna vulnerável ao medo, à distração, à manipulação e ao piloto automático. Imagine 2 navios em alto mar. O primeiro não possui rota. As ondas decidem. O vento decide. A tempestade decide. O segundo também enfrenta tempestades, mas ele possui direção. Os dois enfrentam dificuldades, mas apenas um sabe para onde está indo. Talvez consciência seja exatamente isso: voltar a segurar o leme da própria vida. Hill nos mostra algo muito profundo. A diversidade pode destruir ou pode despertar. Muitas pessoas só começam a questionar a própria vida depois de uma perda, de uma crise, de uma doença, de uma dor emocional ou de um fracasso. A dor frequentemente interrompe a alienação. Ela obriga a pessoa a se perguntar: a vida que eu estou vivendo realmente é minha? E talvez muitos despertares espirituais e emocionais comecem exatamente aí, na dor. Nos capítulos finais, o Rio mostra que o ambiente influencia profundamente a mente humana. As pessoas com quem convivemos, o conteúdo que consumimos, as conversas que ouvimos e até os estímulos diários moldam pensamentos e emoções silenciosamente. Uma mente sem proteção, ela absorve negatividade, ansiedade, comparação, medo, distração constante. Por isso, recuperar a própria mente também exige escolher conscientemente o ambiente onde você vive, os hábitos, as companhias e aquilo que alimenta o seu pensamento. Hoje ficou ainda mais sofisticado a gente manter a nossa mente presa. A gente não, hoje prisão não precisa mais de corrente. Os algoritmos fazem isso, as notificações no celular fazem isso, o excesso de informação faz isso, as redes sociais fazem isso. Uma pessoa hiperestimulada, ela perde profundidade. E quem perde profundidade se torna mais manipulável. A revelação espiritual do livro. No final do livro existe uma ideia extremamente poderosa. O ser humano pode acessar diretamente uma força superior através do próprio pensamento consciente. Mas o diabo, para impedir a gente, mantém as pessoas distraídas através do medo, da inveja, da culpa, da ganância, da comparação, da desorganização mental. Quanto mais caótica tiver a mente da pessoa, mais distante a pessoa fica da própria essência. A verdadeira batalha do livro. No epílogo, deixa muito claro isso. A grande batalha nunca foi entre o diabo literal e a humanidade. A batalha sempre foi interna, entre consciência e automatismo, entre coragem e medo, entre clareza e distração, entre propósito e alienação. O diabo, ele sinaliza tudo aquilo que afasta o ser humano da própria consciência. Aplicação prática real. Pergunte a si mesmo: o que realmente eu quero construir nos próximos anos? Quais as distrações que estão roubando a minha energia? Quais os medos que ainda controlam as minhas decisões? O que eu preciso mudar imediatamente? E depois escreva: hábitos que fortalecem a sua mente, hábitos que enfraquecem a sua mente, ambientes que ajudam você a crescer, ambientes que mantêm você no automático. Talvez a sua maior prisão nunca tenha sido outra pessoa. Talvez tenha sido você procrastinar, você ter medo, ter falta de clareza, ter necessidade de aprovação dos outros, ou simplesmente viver distraído por tempo demais. A prisão mais perigosa é aquela que parece confortável. E assim a gente começa o último capítulo da série. Anja, com você, Serginho. Extraordinário dia, gratidão por estar aqui com mais um dia com vocês e realmente se despertar, né, desse livro, né, estudando ele de novo aqui, ele nos traz uma dimensão maior, né, para gente que vem nesse processo de evolução. E quando observamos os nossos pensamentos, quando questionamos os nossos hábitos,
você projeta a sua atenção e assume realmente o controle da sua mente. Hoje é sabido disso. E para nós que vem nesse processo de desenvolvimento, é, esse nível de consciência amplia ainda mais com esse estudo. E ontem eu estava vendo um pouquinho do livro, né? A gente está com alguns desafios familiares aqui, né? Que né, a gente teve a perca de dois irmãos dos meus pais aqui em menos de 30 dias, né? E esse é um momento da questão do luto, né? Que é onde os desafios eles se tornam mais vívidos, né? De uma forma até mais consciente, né? E ontem, quando eu acabei passando a informação para o meu pai, era assim, uma das tias era inesperada, né? Não foi uma coisa assim que ela estava doente, sabe? E ali vem um punhado de perguntas. E o equilíbrio emocional é muito importante nessa hora. Porque quando você consegue proteger as pessoas que você ama e você consegue trazer um alento no maior desafio que nós encontramos na vida, aí você entende a dimensão e a importância de estar preparado emocionalmente. E esse preparo não significa que você vai estar no controle 100% do tempo. Vai existir momentos que vai te deixar um pouquinho mais desafiado diante dessas situações. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando olhamos para o semelhante, né? Eu estou relatando uma experiência, porque eu estava lendo o livro, e eu estava vendo alguma coisa do livro, e quando a notícia chegou, eu passei isso para o meu pai, né? E você vê uma pessoa que você tanto ama chorando, né? De emoção, de, de vivência daquele momento que jamais ele iria desejar, passa um punhado de perguntas e um punhado de respostas. E isso é importante para que a gente reflita a importância da vida, a importância de viver de uma forma consciente, a importância da superação do medo, a importância de fazer o melhor no momento presente. E isso o livro ensina. Você já imaginou se todo brasileiro lesse esse livro e pegasse 1% do ensinamento que esse livro nos traz? A gente não estaria vivendo uma realidade tão desafiadora, independente de questões políticas, religiosas, culturais. Nós estamos falando de conhecimento, de habilidade, de desenvolvimento de nova performance e, acima de tudo, de entender talvez o grande mistério da vida. E esse intervalo que nós temos entre o nascer e morrer, nós temos a presença desse livro nesse momento. Nosso momento aqui e agora, né? Que nós viemos trabalhando recentemente. Olha que legal. E quando a gente olha assim, nós chegamos no final do livro, na verdade não chegamos no final do livro, nós chegamos no começo de aplicação das nossas habilidades que nós desenvolvemos aqui. Então nada acaba, nada tem um fim, tem um recomeço diante de uma situação da qual às vezes não sabemos, como é o caso da morte, mas fazemos o melhor, porque o que existir de bom nós vamos estar vivendo e percebendo diante de um universo diferente que possa existir. Cada um tem as suas crenças, cada um acredita naquilo que é importante para você. E, e na reta final desse livro, a gente tem uma percepção tão ampla e tão bonita, que eu olhando aqui, né, para o rosto das pessoas que eu estou vendo aqui, a gente percebe a beleza que existe em cada gesto, em cada movimento. E isso tudo você pode trazer e incorporar para a sua vida através do desenvolvimento das suas habilidades, através do despertar de uma consciência, porque a partir desse estudo você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E olha só o que isso nos traz, né? Você vai sair, vamos imaginar, você vai sair daquele sono emocional que vivia ali à deriva, né? Como o Noel mesmo colocou, né? No exemplo dos barcos, né? Você tem essa responsabilidade a partir de agora. E assumir responsabilidade é importante. É importante a responsabilidade consigo mesmo e com os outros, com as pessoas que estão à sua volta. Então, o crescimento ele tem de todos os lados. Quando você vê uma cena que aquilo te traz um desconforto, significa que naquele momento, se você está levando a ideia, você está levando a notícia, você está isso, é porque você foi escolhido por ser a pessoa mais preparada para aquela situação.
Não adianta você dizer sim, eu não aceito, ou fugir dessa situação, que não vai resolver. Aquela experiência dolorosa, ela vai te trazer uma perspectiva e uma ambição daquilo que você pode fazer a partir do agora. As coisas, as pessoas, elas vão e vêm nas nossas vidas. Os nossos pensamentos são iguais, exatamente iguais. Agora, se você tem o controle dessa situação, você vai sendo seletivo naquilo que te traz uma confiança, naquilo que te traz uma consciência emocional, porque naquele momento você vai parar de sofrer por aquilo que tanto te incomodava. Mas para isso é preciso assumir a quem você realmente é, entender a sua identidade. E o que o livro nos coloca é o verdadeiro inferno não é sofrer, é nunca descobrir quem você poderia ter sido. Só por isso já traz um impacto muito grande. Quem que eu poderia ter sido se eu fizer, não se eu tivesse feito, porque tivesse feito é algo que você fez exatamente naquele momento que as coisas aconteciam na sua vida dentro da preparação que você tinha. Agora, o que eu faço a partir de agora? Porque agora eu tenho consciência da minha realidade. Eu tenho consciência da minha identidade. Eu tenho consciência que existem os diabinhos dos meus pensamentos, e a partir do momento que eu consigo filtrar e direcionar eles a partir do nível de consciência e autoconhecimento que eu desenvolvi, cara, eu co-criei situações que seja lá o que você acredita, Deus está vivendo dentro de você. E está colocando você em contraste diante dessas situações. Então, bora evoluir, bora acreditar na capacidade que você já desenvolveu. E, acima de tudo, aplique. Quando o Noel fala assim, vou deixar um dever de casa. O dever de casa, para mim, eu tive que superar isso, romper minha crença, porque quando eu falava dever de casa, era quando eu estava na escola. Como adulto, como 55 anos de idade, eu olhar para um dever de casa, hoje é gostoso fazer o dever de casa. Porque o meu nível de consciência é de um aprendizado tão grande. Eu uso a técnica de respirar todos os dias. Mas como, será que eu não sei respirar? Será que eu não sei fazer isso? Não, eu uso consciente, porque a minha consciência colocou para mim que ao respirar de uma forma consciente, eu acesso o poder maior que existe dentro de mim, e é o poder do Criador, imagem e semelhança. Então, essa percepção nós podemos ter na nossa vida. E esse conhecimento nós podemos levar na nossa vida. E, principalmente, transbordar. Porque quando a pessoa olha para você e vê que você evoluiu, é sinal que ela está sendo perceptiva diante do desafio, do próprio desafio dela. Na terapia, na mentoria, eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas passam, você passa a ser inspiração. Essa semana eu recebi um depoimento de uma pessoa que falou assim: eu estou com o Sérgio há mais de anos, e eu não estou porque eu não sei do meu nível de consciência e ter resolvido aquilo que eu resolvi quando eu procurei isso, mas acima de tudo, porque é muito bom estar com alguém que pode me agregar na vida. É esse aqui o grupo. É muito bom estar aqui, nível de consciência. Não existe um diabinho dizendo assim: ah, hoje eu não vou entrar no aplicando teoria e ação porque está frio. Não, eu vou lá porque é bom para mim, e deixe as coisas se resolverem de outra forma, mas tendo consciência, você vai controlar aquilo que é importante para você da sua forma, do seu jeitão. E o seu jeito é o jeito certo. Bora evoluir, fazer o que tem que ser feito. Beijo no coração. Vamos para onde? Bora evoluir. Mais Bom alguém que queira dia, eu vou contribuir com o dia contribuir. de hoje? Priscila. Bom dia, gente. Eu penso assim, né? Nada é por acaso. Então a gente veio nessa terra com propósito, né? Então a gente já nasce no propósito. Até quando a nossa família, né? Não sei, mas assim, fala que nós escolhemos estar ali. E a gente evolui com eles também, muito bom. E tá aqui também é o que ele falou, ter criar um nível de consciência. Então a gente está aqui porque nós queremos estar. Eu sempre falava, eu preciso estar num grupo muito top mesmo para eu poder me desenvolver, né? E olha aí, e Deus proporcionou, né? Eu quis e esse meu sentimento gerou isso. E aí também no livro eu trouxe sobre relações, né? Então, assim, o ambiente te influencia.
Só que muitas vezes a gente vê que aquele ambiente não nos cabe mais, né? Então, dependendo, conforme nós vamos crescendo, mentalmente, a gente vai vendo que alguns ambientes não nos cabem mais. Que nem ambiente de fofoca, para mim não me cabe muito. Não tenho mais paciência. Se as pessoas só ficam falando da vida dos outros, não me cabe. Vamos falar da gente, né? Contar a nossa história, aquilo que nós podemos agregar na vida do outro, né? Eu sempre penso assim. Então, quando as pessoas ficam muito picuinha, conversinha, eu sempre procuro sair fora. Aí também falou do ambiente que a gente não escolhe, né? Do ambiente de trabalho quando a gente é casado. Então, eu achei isso bem forte. E realmente, quando nós somos casados, né? Eu já fui casada, se influencia porque você troca uma energia, você vai trocar uma energia total com a pessoa, né? E principalmente quando você tem um sonho, um planejamento para sua vida, aquela pessoa pode fazer você vir para trás ou ela te leva para frente. E se você ficar ali carregando aquela pessoa, é como se tivesse uma bola presa no pé, você fica tentando, tentando e não consegue. Aí chega um momento que você fala, vou dar um basta porque eu preciso seguir minha vida e construir a minha história. E tem gente que fica ali preso e acaba é, não realizando, né? Acaba destruindo seu sonho influenciado pelo outro. Porque às vezes ela acha que ela ama tanto, né? Tem gente que fala que ama, 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 que aceita ficar naquele sofrimento. E também as relações do serviço, lógico, o ambiente do trabalho, que as pessoas mais próximas que nós temos, elas nos influenciam sim na forma de pensar, né? Eu acredito que é assim, eu vejo assim lá no meu serviço, às vezes até a gente foge do ambiente, mas eu acho que você acaba cedendo, porque você precisa estar ali, então você precisa conviver, se relacionar, né? Até mesmo pra você poder entender um pouco o outro e te contamina. Então que a gente possa fazer as escolhas, mas às vezes nós temos que estar em alguns ambientes, mas também a gente pode escolher não estar mais, né? Chega um momento que você tem que voar e cair fora. Então, se o seu trabalho não se você trabalha em um ambiente que você acha que você não está cabendo lá, não fica lá se martirizando, esperando que a pessoa te mande embora. Ai, porque eu preciso sair. Não, saia você. Vai olhar o que você quer para sua vida e defina e segue o processo que tudo acontece. Quando a gente toma algumas decisões, né? Tudo acontece, vai acontecendo. Igual quando nós também somos empurrados pelas circunstâncias, ou a gente é mandado embora, ou é ou acontece uma perca como aconteceu, isso faz a gente refletir e tomar novas atitudes, né? Então, às vezes a gente não está encorajado a tomar atitude, tem o medo que nos impede. Porém, quando acontece, eu acredito assim que Deus nos empurra para que a gente vá para o próximo nível. Então, aí você vem a circunstância e você é obrigado a se refazer naquele momento e dizer assim, eu não posso ficar parado, senão eu vou ser tragado pelaquela situação. Aí você se refaz e dá continuidade. Aí você fala, meu, pô, foi maravilhoso, né? Então eu vou contar só um relato rapidinho que aconteceu comigo. Quando eu saí do colegial, eu queria muito fazer faculdade, mas não dava. Aí quando minha mãe não poderia me ajudar. Então eu fui correr atrás tudo. Só que eu não acreditava muito que eu conseguiria. E aí aconteceu uma situação, né, dentro do meu relacionamento que eu tive que pagar umas dívidas da pessoa. E aí eu disse, gente, se eu conseguir pagar a dívida dessa pessoa, eu consigo fazer minha faculdade. Aí eu fui e me inscrevi, mesmo sem ter dinheiro, mas eu estava trabalhando. E minha mãe falou, ai, você é louca? Eu falei, que dinheiro, não sei o quê. Eu falei assim, eu não sei, mãe, mas eu tenho um Deus que ele vai me ajudar. Se eu consigo pagar outra coisa, coisas dos outros, eu consigo pagar isso. E tudo favoreceu, entendeu? E aí eu fui, fiz o vestibular, a faculdade ficou super barata, e eu consegui começar ao fim. Então, assim, deu certo. Então, se não tivesse acontecido tudo isso, então o que foi ruim foi bom. Porque talvez eu estaria na zona de conforto lá parada, esperando acontecer um milagre. E esse foi o milagre. O milagre foi eu ter uma ação. Quando a gente não tem ação, a gente fica achando que alguém vai te ajudar. Você vai ficar só pensando, amigão, ninguém vai te ajudar. Porque a gente tem a capacidade de pensar e fazer acontecer, entendeu? Então, essa é a minha contribuição para hoje. Bom dia. Gratidão, Pri. Mais alguém? Sheilinha, com você. Bom dia, pessoal. Essa parte do livro, né, ele desmembrou em quatro partes, né, que é o ambiente, o tempo, a harmonia e
e a precaução, né? Mas em específico eu gostaria de falar sobre o ambiente, porque eu acho que é aí que a gente cria o repertório, né? Porque a gente é a soma de tudo que a gente aprendeu, a gente é a soma do ambiente que a gente vive, do que a gente consome, inclusive comida também. Então, a gente observar isso é responsabilidade nossa, não dos outros. A gente vigiar o que a gente consome. E sobre o tempo, né? Porque é um dos pilares aí, é o tempo que a gente gasta em coisas fúteis e inúteis e a gente nem percebe às vezes, porque às vezes uma pessoa querida te enviou um vídeo que é às vezes até engraçado mesmo, mas você acaba rolando, né? Porque sem pensar você faz isso, porque infelizmente a rede social, o design dela foi feito para isso, para você ficar mais tempo ali. Então, quando você abre consequentemente você rola e aí vem outro, e vem outro, e vem outro. Você bateu os olhos, já foram 2, 3 horas, e, e por você mesmo, talvez você não vá pegar um livro. Então, grupos assim são muito importantes porque é o que faz a gente parar e enxergar, e isso daqui é a soma também do nosso repertório. Eu tinha dito isso no grupo anterior, né, da importância desses grupos, e falei ontem também no nosso grupo do Jim Rohn, a importância de grupos assim, porque é o momento que a gente consegue parar e ler e falar, é verdade, ó. Ou talvez coisa que até você já viu mesmo, mas você recicla, né? Às vezes tem coisa que a gente já ouviu em outro lugar, mas a gente fala, é verdade, ó. Eu tinha esquecido disso, por que não aplicar? E aí você traz isso para o seu, você tira do passivo, né? Que é o passivo da mente, traz para o ativo e você começa a praticar aquilo e se torna uma pessoa melhor. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque é aí que o diabo age, é quando a gente vira escravo da nossa própria rotina, eu diria isso. Então a gente vira escravo da rotina, porque às vezes a gente, em vez de usar isso ao nosso favor, a gente usa isso como só deixa levar. E esse só deixa levar é aí que o diabo ele entra. Ai, eu tô tão cansada, deixa eu assistir um Netflix. Ai, eu tô, não que seja ruim um Netflix, mas eu me refiro quando não tem precaução, né? Você vai um atrás do outro, aí você acaba indo dormir tarde, você não dorme bem, você vai trabalhar no outro dia se sentindo carregado, se sentindo mal, você não tem um bom desenvolvimento no seu trabalho. E assim vai, é consequência, né? Ali gera um estresse, você vai falar com alguém que mora com você, um amigo, um familiar, já vai estressado. Então, quando a gente quebra esse padrão, que é o que o diabo não quer, a gente quebra esse padrão, a gente vai na contramão, a gente se sente livre, embora. Porque é antinatural isso, né? Você ter que apagar as luzes 8 horas da noite, você ir para a cama às 9 para conseguir dormir 10 horas você já está dormindo. Isso é tão natural. A gente quer assistindo até tarde, né? Com aquela luz na cara, né? Mas quando você quebra isso, você vê os efeitos que tem no seu próprio corpo. E Deus e o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, né? É o que dizem. Enfim, é isso. Obrigada. Muito bom, Sheilinha. Mais alguém? O que vocês estão pensando aí? Então, só para poder orientar esse último estudo, gente, esse estudo ele se vai encontrar principalmente no capítulo 12, que fala sobre o ambiente, tempo, harmonia e precaução, o resumo final e o epílogo do livro, que trata sobre essas questões, né? Que a gente estava falando aqui agora. Vamos fazer um nosso fotinho para a gente deixar registrado, então, esse último capítulo da série. Abram aí suas câmeras para a gente poder registrar. Todo mundo aí, vídeo. No 1, 3, 2, 1. Ok. Registrado. Se alguém mais registrou aí também, faz o recortezinho, que às vezes não, aqui não vai, mas eu acho que agora dessa vez foi. Mais alguém queira contribuir? Estou salvando aqui, turma. A internet está um pouquinho lenta aqui, mas está salvando. Se alguém conseguiu salvar aí, coloca lá no grupo também. Mais ninguém? Vamos para as considerações finais, então, desse capítulo. Vamos lá. O diabo não precisa destruir você. Ele só precisa manter você distraído por tempo suficiente. É isso que todo mundo estava falando aqui agora há pouco, né? Foi o que Shelinha falou,
Foi o que o Pri falou, Serginho. Tempo suficiente para você esquecer quem você é. Tempo suficiente para você nunca descobrir seu propósito. Tempo suficiente para você envelhecer vivendo uma vida que nunca escolheu, indo de acordo com a maré, deixando a vida te levar. Talvez ser mais esperto que o diabo signifique apenas isso. Não entrega a sua mente. Não entrega a sua mente ao medo, à distração, ao piloto automático, à manipulação, à opinião dos outros. Porque no final, quem não escolhe conscientemente a direção da própria vida acaba sendo levado pela corrente. Então vamos escolher com consciência, vamos fazer as opções com consciência. Não, era isso que eu tinha para contribuir para o dia de hoje. A gente encerra aqui hoje o estudo deste livro. Nós vamos fazer agora uma sequência de vídeos curtos, né? Sem pegar um livro mais profundo, como a gente pegou agora dois seguidos, né? O Poder do Agora e Mais Esperto que o Diabo, e aprofundamos muito nele. Vamos fazer uma sequência aí de quatro capítulos de estudos curtinhos, de audiobooks curtinhos, para a gente dar uma quebrada nessa intensidade, a gente fazer alguns estudos mais rápidos, um estudo por dia, variando os assuntos para dar uma dinâmica diferente. E aí, depois, ao longo desses próximos quatro capítulos, a gente define aí mais um outro livro com profundidade para a gente dar uma aprofundada nos estudos. Beleza, turminha? E assim a gente começa o nosso dia de hoje do jeito que tem que ser, com essa energia boa. Gratidão por mais um dia aqui, começar esse dia com vocês. Façamos, né? Não esperemos, não. Façamos um dia extraordinário na nossa vida. Namastê, divindade que habita em mim, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Façamos um dia extraordinário. Um beijo no coração de vocês e até terça-feira da semana que vem. Valeu, tchau!